Bom dia, Central Fluminense no ar. E hoje a gente vai fazer um videozinho aqui, vai começar uma série de vídeos aqui que eu pretendo fazer, dividido em 3 vídeos, tá? Falando sobre os jogadores dos clubes rebaixados que poderiam ser interessantes para o Fluminense. Porque sempre rola muito esse papo, né? Principalmente aí entre os rivais do Fluminense. Que assim, pô, time tal caiu. Quem que a gente pode trazer de lá? Quem que tá saindo de lá que pode ser interessante para o Fluminense? Enfim, tem um rival aí que tá muito próximo de cair, o outro já foi, e aí dois provavelmente times pequenos aí que não, enfim, não são rivais do Fluminense, então eu vou botar esses outros dois clubes num vídeo só. Eu vou fazer o vídeo agora hoje sobre o nosso simpático bairro, né, Botafogo RJ. E aí, vamos ver aí quem cai, né, o outro time que cai, né? Vamos ver se o nosso Vascão consegue tirar 12 de saldo. Se ele conseguir, eu faço o vídeo aí falando dos jogadores do Fortaleza, que tem peças interessantes. Se ele não conseguir, né, que vai ser uma pena pro futebol carioca, eu faço um vídeo aí falando dos jogadores do Vasco que podem ser interessantes ao Fluminense. Mas vamos lá. Eu acho que esse time do Botafogo RJ era fraco, claro, mas acho que o problema maior foi de encaixe, porque você analisando as peças, você vê diversas peças individuais muito interessantes nesse time do Botafogo RJ. Peças que eu não, no início da temporada, teria falado quando o Fluminense contratasse, falaria, pô, boas contratações, tá? Então, assim, eu enxergo um número razoável aqui, deixa eu ver aqui, anotei 5 jogadores do Botafogo RJ que eu acho que seriam interessantes para o Fluminense. O primeiro de todos, né, vamos começar em ordem, o primeiro de todos é o Gatito Fernandes. O Gatito Fernandes eu não vou falar nesse vídeo, porque eu vou botar aqui no card, que fica aqui, eu acho. Eu vou botar um outro vídeo nosso aqui da Central Fluminense, em que a gente falou, eu e Daniel, a gente falou bastante sobre o Gatito em específico. Tem um vídeo falando só do Gatito. Então eu vou anexar ele, eu acho que é aqui no card, e aí vocês assistam lá o que a gente falou sobre o Gatito Fernandes. Antes da gente, né, trazer efetivamente a novidade aqui, algo que não foi dito ainda nesse canal, eu vou fazer aquele nosso querido ritual, né, que é pedir para vocês, meus amigos, se inscreverem, né? Pô, tá vendo o canal aí, tá acompanhando Central Fluminense crescendo, os números crescendo. Vem fazer parte disso, se inscreve aí, tá bom? Vai me dar uma moral pesada. Deixa o like. Também não esquece depois de comentar no final do vídeo. Comentar o que vocês acharam, o que vocês acharam dos jogadores, do vídeo em si. Enfim, se faltou alguém, se deveria ter tirado alguém dessa lista. Enfim, aquela coisa de sempre, tá? Que é sempre legal aqui a gente ter. E enfim, agora sem mais delongas, né? Sem mais delongas eu sempre falo, né? Sem mais delongas, vamos aqui aos jogadores que eu anotei. Vamos lá, a dupla de zaga do Botafogo RJ, ela em determinado momento da temporada fez algum sucesso, né? São dois jogadores formados na base do Botafogo RJ. E eu, por exemplo, gostava muito deles como dupla, tá? Só que depois, ao longo do campeonato, a coisa foi degringolando. Mas eu decidi citar os dois aqui, tá? Canu e Marcelo Ambevenuto, né? Marcelo Benevenuto é um homem que gosta da cachaça, gosta da night, né? Mas vamos começar primeiro com o Canu. Eu tô olhando aqui porque eu tô com uma colinha, né? Eu anotei num papel e tal, uma coisa bem vintage. Eu anotei aqui no lápis. Então tá aqui, eu tô lendo. O Canu tem contrato com o Botafogo RJ até o final de 2022. Tá? Então, assim, ele não tá de saída necessariamente agora. E aí eu anotei aqui que ele tem uma multa rescisória para times brasileiros de 70 milhões de reais. Vamos lá. Eu acho o Canu um excelente zagueiro. Eu acho que seria uma boa adição. A gente tem uma excelente dupla, tá? Que é Lucas Claro e Nino. Eu acho muito boa essa dupla. O Daniel e o Curirim falaram na live do jogo Fluminense Santos que há muito tempo não se sentiam tão seguros com uma dupla de zaga do Fluminense. Concordo com eles, tá? Mas aí no banco a gente tem o Matheus Ferraz, né? Que eu chamo carinhosamente de Maldini, que erra, que eu não confio nem um pouco. Você tem o Frazan, que costuma entrar em furada e entrar bem, mas é limitadinho, né? E você tem o Luan, que ainda não estreou.
Então, você tem esses 5 jogadores. Se você contar esse Rafael Ribeiro que veio do Náutico, que ninguém sabe o que esperar, são 6. Mas eu acho que assim, eu particularmente, tá, na montagem de elenco do Fluminense, não faria grandes contratações para a zaga. Mas se você tiver uma boa oportunidade de mercado de um zagueiro para compor um elenco, para fazer uma sombra ali para a dupla de zaga titular, para disputar uma posição, eu acho que seria interessante. O Canu é esse cara. Pô, se o Fluminense estivesse com dinheiro, seria maravilhoso, que eu acho o Canu um excelente zagueiro. Mas a questão é essa, ele tem uma multa rescisória para times brasileiros de 70 milhões de reais. Cara, vocês acham que o Botafogo RJ vai liberar algum jogador pro Fluminense, que é um rival, fácil? Não, eu imagino que não. Eu acho difícil de fazerem negócio. E aí vamos lá, outra informação que temos aqui também. O São Paulo, né, isso aí é notícia recente aí do momento que eu estou gravando aqui o vídeo. O São Paulo fez uma proposta de 4 milhões de reais por 50% do Canu, ou seja, muito distante, né, da multa do jogador. A multa geralmente é um valor muito acima que realmente não se alcança, só para dar uma proteção ao clube. O Botafogo RJ não aceitou essa proposta ainda porque eles querem 6 milhões por 50%. E aí entram duas coisas, né, nessa análise aqui. Primeiro, esse valor ele está vendendo para o São Paulo, né, que é um time de outro estado, não é rival, enfim, vai disputar a Série A. É uma situação. Vender para o Fluminense, que tudo bem, também vai jogar a Série A, não vai disputar o mesmo campeonato que o Botafogo RJ, mas vai jogar o Carioca contra eles. E é um rival, pô, é um rival. Não sei se eles venderiam pelo mesmo valor. Eu não sei se, por exemplo, Fluminense e São Paulo fazem uma proposta igual, se o Botafogo RJ aceitaria as duas. É bem capaz de eles recusarem, por exemplo, a do Fluminense e aí aceitar só a do São Paulo. Beleza, isso é um ponto. Mas vamos supor que o Fluminense fizesse uma proposta pelo Canu e o Canu aceitasse. Vale a pena investir 6 milhões de reais ou 4 milhões que seja num jogador para compor elenco? Eu tenho minhas dúvidas. Apesar do Canu ser bom e jovem, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena isso. Eu acho que talvez o Fluminense consiga garimpar um pouco melhor no mercado uma opção mais barata para justamente compor esse elenco, né? Do que você gastar. Porque, se eu não me engano, está previsto no orçamento do Fluminense, acho que são 10 milhões de reais em compras. Você vai gastar 40% ou 60%, dependendo da proposta que for aceita, do seu orçamento com o Canu, que viria para ser reserva, não sei, eu não me convence, tá? Não me convence. Outra coisa que poderia acontecer, e isso vale para todos os jogadores que eu vou citar aqui do Botafogo RJ, tá? Poderia acontecer um empréstimo, né? Eles poderiam emprestar para o Fluminense, para o jogador ter vitrine na Série A, vitrine na Libertadores também, e acabar depois sendo vendido eles ganhando um valor maior do que se ele jogasse só a Série B. Ou se fosse vendido agora com o time em baixa pelo rebaixamento. Mas, repito, eu acho muito improvável que eles negociem dessa maneira com o Fluminense por o Fluminense ser um rival. Eu acho que é mais fácil, por exemplo, eles fazerem esse acordo com o São Paulo, com um Atlético Mineiro, com algum outro clube, e provavelmente vão ter outros clubes da Série A interessados no Canu, porque ele realmente foi ali um destaque entre aquele caos ali que foi o Botafogo RJ nessa temporada. O outro jogador que eu selecionei é justamente o companheiro de zaga dele, que é o Marcelo Benevenuto, né? Marcelo Benevenuto. Ele tem um contrato até 2023, tá? A multa rescisória dele, salvo engano, é a mesma do Caio Alexandre. Não sei, a multa é alta, entendeu? Mas é aquele caso, ó, não vai ser vendido pela multa. Não vai, não vai. Só que o Benevenuto é curioso, inclusive, que ele passou por Xerém, né? Ele, antes de ir pro Botafogo RJ, só para deixar claro, ele passou por Xerém e foi dispensado, e depois lá ele teve algum destaque. Só que essa temporada ele oscilou muito, principalmente na metade final da temporada aí. Foi bastante perseguido pela torcida, porque tava na night, tava bebendo, né? O pessoal tá chamando dele de Ambevenuto. Enfim, eu acho também que é uma aposta complicada de se fazer. Não acho que ele tem um salário tão alto, então não sei nem se ele vai sair do Botafogo RJ, né? Se necessariamente você tem que se livrar dele. Mas eu também não é um jogador que me convence, não, sabe? Justamente por esse probleminha de extracampo, essa questão um pouco complicada. É um jogador que eu manteria no radar porque eu acho que ele tem seu valor, e com um time mais arrumado, mais ajeitado, talvez, enfim, possa render alguma coisa. Mas também não me enche os olhos, não, tá? Marcelo Benevenuto não me enche os olhos, mas é outro jogador aí que, enfim,
deve, né, estar no radar do Fluminense. Agora, mudando, saindo da zaga, indo para lateral esquerda, certo? Certo, lateral esquerda, Vitor Luiz. Cara, quando o Vitor Luiz foi pro Botafogo RJ no início dessa temporada, eu me mordi de inveja. Eu falei, caraca, a gente aqui com Egídio e Ourinho, na época ainda era Ourinho. Egídio e Ourinho e os caras lá trazendo o Vitor Luiz, bom jogador e tal. Porque na primeira passagem dele pelo Botafogo RJ ele foi muito bem. Só que essa temporada ele não jogou nada, vamos falar o português claro, não jogou nada. E aí a gente fica difícil de saber se é porque o time tava uma bagunça, e aí lateral é uma posição que geralmente sofre, né? Porque se o time tá ruim defensivamente, o lateral sofre defensivamente. Se o time, os atacantes estão mal, o meio campo não tá criando, o lateral sofre para chegar na frente e criar opção ofensiva. Então eu acho que é uma das posições que mais sofre quando o time está mal, que é a lateral. E ele como lateral esquerdo, que é uma posição carente no Fluminense, eu considero carente, mas ao mesmo tempo eu não acho que vai ter nenhum investimento não, porque o Egídio tem contrato até o final do ano e tem jogado bem, tem sido titular, e o Danilo tem contrato até o final de 2022. O Danilo que inclusive veio do próprio Botafogo RJ. Então eu acho bastante improvável que o Fluminense invista. Vale a aposta no Vitor Luiz? Ele não é nenhum garoto, né? Ele já tem 27, 28 anos, alguma coisa assim. Mas é um jogador que ele já demonstrou algum potencial. Porém, tem sempre um porém, né? Que é o salário dele, que é um salário alto. Ele pertence ao Palmeiras, tá por empréstimo no Botafogo RJ. E ele tem um salário bem alto, né? Ele passa de 3 dígitos, eu acho que é em torno de 200 mil reais. Então, cara, é complicado. O Fluminense não tem esse dinheiro para gastar, ainda mais numa aposta, numa incógnita, de uma posição que você já tem outros 2 jogadores, né? Então, é mais um aí que entra nesse caso. Acho que vale ficar no radar, mas não é também aquele cara que vai vir para resolver o problema do lateral esquerdo do Fluminense. E também não é nenhum sonho para mim. Pô, vou olhar, ai meu Deus, meu sonho é Vitor Luiz no Fluminense. Não, não. Agora, falando em sonho, aí sim, aqui vem um jogador que para mim seria um sonho no Fluminense, tá? Que é o Caio Alexandre, que é o primeiro volante lá do Botafogo RJ, que fez um campeonato muito bom, mesmo com o time deles, né? Fazendo o que fez, não ganhando de ninguém. O Caio Alexandre foi muito bem e ele é muito bom jogador, tá? Muito bom. Pô, fico encantado com ele. Tá saindo aí um papo de que o Hudson pode não ficar, graças a Deus. Pode acabar voltando para o São Paulo. Pô, repor o Hudson com o Caio Alexandre seria um sonho. O Caio Alexandre tem contrato até o final de 2022 com o Botafogo RJ. E ele tem uma multa também altíssima de 70 milhões de reais para times brasileiros. Cara, não acho que o Botafogo RJ venderia por pouco para o Fluminense não, tá? Mas esse é um jogador que eu tentaria fazer algum esforço sim para trazer, porque eu acho muito bom jogador. E a gente tem ali para primeiro volante, né? Para primeiro volante não, para volante em geral, a gente tem Martinelli, o Iago, Yuri e André, né? Esses 4 que a gente tem aí, não é isso? Ou tô esquecendo de alguém? Acho que são esses, né? E aí tem o Hudson que talvez fique, talvez saia. Eu vejo com bons olhos uma possível contratação, embora volante seja uma posição que Xerém costuma revelar bastante. O Caio Alexandre seria um jogador para chegar e ser titular, entendeu? Ou no máximo ou no mínimo, né? Não sei, depende da perspectiva, um primeiro reserva, assim, opção imediata. Acho mais seguro do que você subir alguém agora, assim, da base, porque para mim os volantes da base que deveriam ter subido já subiram, que é Martinelli e André. Gostaria de ver o André jogar mais, tá, em 2021, mas, enfim, veria com muito bons olhos essa negociação com o Caio Alexandre. Tem que ver a viabilidade, né? Se é possível trazer o Caio Alexandre. Infelizmente, eu acho muito difícil a contratação. Quem eu não acho difícil a contratação seria o Bruno Nazário. Bruno Nazário, ele pertence, salvo engano, ao Hoffenheim, da Alemanha. Não sei nem se eu falei certo, falei bonito. Hoffenheim da Alemanha. O Bruno Nazário tem contrato até o meio de 2021, junho de 2021. Ele é um jogador que quando chegou no Botafogo RJ, ele foi muito bem visto também, né? Muitos tricolores, principalmente pelo carioca que ele fez. Pô, como é que eles acharam o Bruno Nazário? A gente não conseguiu nada e tal. Só que ao longo do campeonato, cara, ele oscilou muito.
E não é um jogador que eu particularmente falo, não, eu quero esse cara no Fluminense. Eu acho ele até bem fraco, assim, das partidas que eu vi no Campeonato Brasileiro do Botafogo RJ, eu achei bem ruim. É possível trazer, mas eu não acho que seria uma boa contratação, não. Eu acho bem possível, pensando inclusive no padrão do Fluminense, né? O Fluminense trouxe o Danilo Barcelos, que era o terceiro reserva da lateral esquerda. O Vitor Luiz, que eu citei aqui um pouco mais cedo, era a opção na frente do Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos está no nosso elenco hoje. Então, assim, acho o Bruno Nazário possível, mas não quero não, cara. Não quero não. E por último aqui, quem eu gostaria de citar, que eu acho bom jogador, tá? É o Matheus Babi. Matheus Babi, que já chegou a ser vinculado ao Fluminense antes do... Vinculado não. Vinculado é quando tem contrato, né? Chegou a ser especulado no Fluminense quando jogava ainda no América, antes de ir pro Macaé e depois pro Botafogo RJ. Ele é um atacante que eu acho interessante, alto, rápido. Também tem um papinho aí de que gosta de uma night, que gosta de uma balada. Mas, né, quem não gosta, né? Quem não é de ferro? Ninguém é de ferro, né? Então, Matheus Babi, ele está emprestado ao Botafogo RJ pelo Serra Macaense. O Botafogo RJ tem 40% dos direitos dele e o Serra Macaense tem 60%. O contrato vai até o final deste ano, né, 2021. E não sei se ele seria um jogador caro. Mas aí também entra naquela questão, centroavante. O Fluminense tem o John Kennedy, tem o Samuel para apostar. Tem o Fred que vai ser o titular. Vale a pena desembolsar uma grana no Matheus Babi? Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito do Matheus Babi, tá? Até por isso que eu estou citando ele aqui. Eu gosto muito dele. Mas eu não... Dependeria muito dos valores, né? Dependeria muito dos valores. Eu acho que negociando com o Serra Macaense ficaria mais fácil de trazer, porque não entraria muito nessa coisa do Botafogo. Obviamente ele tem contrato com o Botafogo RJ, mas se o Serra Macaense fizer uma pressão dizendo que quer vender, eu acho muito difícil o Botafogo RJ, ainda mais jogando uma Série B, conseguir segurar o Matheus Babi. Mas tem essa questão, né? Centroavante a gente já tem um titular que é muito acima da média, né? Embora tenha problemas físicos. E 2 moleques da base pedindo passagem. O Babi seria também uma outra aposta. Então eu, nesse momento, não faria. Então, em resumo, cara, dos jogadores aqui citados do Botafogo, eu traria o Caio Alexandre. Mas não tô confiante, cara. Não tô confiante. Acho que o Fluminense pode sondar melhor esse mercado aí e conseguir outras opções mais baratas. Embora realmente o Caio Alexandre me encha muito os olhos. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Foi um pouco longo porque eu separei aqui 5 jogadores, não foi? Foi 5? Canu Benevenuto, Vitor Luiz, Caio Alexandre, Bruno Nazário, que eu passei de leve, mas espero que o Fluminense não cogite esse cidadão, e Matheus Babi, 6 jogadores. Então foi bastante coisa, o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso aí, vamos ver o que vai se desenhar aí para a nossa temporada 2021, que espero que seja de muitas glórias. E vou ficando então por aqui. Gostaria, né, de pedir o comentário de vocês novamente. Falei de alguém que não deveria estar nessa lista? Pô, tu acha que alguém que eu falei aqui não tem condição de jogar no Fluminense? Faltou algum jogador do Botafogo RJ que poderia ser interessante pro Fluminense e eu não citei? Enfim, o espaço aqui é de vocês, está aqui, a Central Fluminense é de torcedor para torcedor. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e saudações tricolores sempre.